Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Sala de Estar do Grupo Editora Antena. Saibam que todos os nossos conteúdos vocês encontram nas plataformas digitais, Facebook, Instagram e YouTube. Muito bem. Vamos dar um alô para os nossos patrocinadores, que afinal, sem eles, a gente não faz coisa legal aqui. Do Agro, é agropecuária com uma variedade incrível de produtos para o agro, além de roupas, enfim, o que você precisar, passe na Do Agro. Loja Decor, transforma espaços em histórias que ficam no coração. Centro Óptico, qualidade e responsabilidade no cuidado com a sua visão. E eu quero dar as boas-vindas ao nosso novo patrocinador, super, mega, ultra perfumado. Nada melhor do que o Boticário. Sejam todos bem-vindos aqui no Sala de Estar, toda a equipe do Boticário. Hoje a gente vai falar de educação, tecnologia e futuro. São 3 palavrinhas que, quando a gente junta, muda a maneira de aprender. Então, Encantado, vocês já sabem, já devem ter ouvido e lido nas mídias sociais, que tem um centro de inovação e tecnologia que se chama Encanta Hub. Se escreve H-U-B, mas como a palavra é em inglês, né, então a gente tem que pronunciar direitinho. Então o Encanta Hub, ele vem com essa ideia de novidade, de tecnologia, de futuro. E para falar sobre isso, para contar essa história melhor, hoje nós temos aqui a nossa convidada, Stephanie Casagrande, que é a secretária de Educação e Inovação do município de Encantado, e nada melhor do que ela para decifrar esse Encanta Hub. É isso que a gente quer saber. Então, seja bem-vinda, Stephanie. Eu já vou começar perguntando como que surgiu essa ideia de trazer para Encantado um centro de tecnologia e inovação. Tá muito bem, olá, né? Olá, prof, não deixa nunca de ser prof. Minha prof Ângela, né? Foi minha prof lá no Farrapos. Então é impossível não te chamar de prof, tá? É verdade. E eu vou interromper só para dizer uma coisinha, que aqui no Sala de Estar eu já recebi muitos ex-alunos, ex-alunas, e para mim, Stephanie, assim, é um orgulho muito grande quando a gente vê ex-alunos que chegam aqui assim com uma formação já especializada, com ideias avançadas, e além do que, os meninos que estão aqui gravando, sabe? A mãe de um deles foi minha aluna e foi colega também de escola, então, e hoje os garotos estão aqui, o Gabriel. É muito bom receber esse pessoal. Vamos lá para o Encanta Hub. O Gabi foi meu aluno na EMEI, Educação Infantil, ele nem lembra. E a gente tem lá, quando ele tinha 2 aninhos, ele era da minha turma. Mas, enfim, a gente está aqui para falar do Encanta Hub, então, exatamente. Né? Que, na verdade, só se tornou Encanta Hub agora, né? Nesse último ano. Como surgiu essa ideia, né? Então, vou contar um pouquinho para vocês dessa história, que, na verdade, começa lá em 2021, quando o prefeito Jonas ainda era vice do Adroaldo, né? Então, naquela época, ele recebeu a missão de trazer a inovação para Encantado, né? Então, ele, junto com outras pessoas da equipe, foram visitar diferentes parques tecnológicos, né? Eles foram para Pato Branco, visitaram a Tecnopuc e outros espaços, né? O Instituto Caldeira, outros espaços, assim, que inspiravam inovação. E todos esses lugares que eles foram visitar, a inovação era sempre voltada para a indústria, né? Incubatório de startups, né? Eu lembro que quando eu cheguei, ele sempre falava, quando ele ia falar sobre inovação, ele sempre dizia, né?
não, é um mundo muito diferente, né? Eles falam dos unicórnios, né? Dos anjos, enfim, que são nomes muito comuns dentro do meio da inovação, né? E aí, vendo tudo isso, nesse meio tempo, ele acabou se tornando prefeito, né? Mas ele sempre teve aquela questão que ele tinha que dar continuidade ao projeto de inovação. Mas ele entendia que Encantado ainda não tinha base para a gente falar de inovação dentro das empresas, né? Era um mundo ainda muito distante, assim, para nós, né? Todo esse mundo, todo esse ecossistema que precisa ser criado para que a inovação funcione. E aí ele entendeu que a inovação tinha que começar dentro da educação. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar com ele lá na prefeitura, né, como secretária de educação, que na época era educação e cultura ainda, né, e a gente começou, então, a movimentar ações de inovação dentro das escolas, né, então a gente equipou as escolas com equipamentos tecnológicos, né, implantamos um sistema de gestão totalmente digital, porque quando a gente fala em inovação tecnológica, a gente tem que pensar que hoje existe uma facilidade bem grande de a gente criar processos, deixar o serviço público mais ágil, né? Utilizando essas ferramentas, é isso que é inovação, né? Então, não tem mais aquele caderno de chamada feito à mão, né? Hoje é tudo digital. Então, a gente começou engatinhar, né, na inovação dentro da educação. E também o prefeito sempre nos dizia que a gente não tem como criar uma cultura sem formar as pessoas para isso. Por isso que a gente escolheu a educação. Então, a nossa intenção é formar os jovens para isso, né, para serem empreendedores, para serem tecnológicos, para terem um pensamento criativo e inovador, porque inovação também não é só a questão tecnológica, existem muitas outras formas da gente inovar, né? E a gente começa com as crianças. Então, a gente iniciou esse projeto lá em 2021. Em 2022, a gente desenhou o primeiro centro de inovação que a gente queria, como a gente queria que ele fosse aqui em Encantado. E a gente tentou captar recurso pelo FINEP, tá? Que é um fundo do governo federal. Naquela época, a gente não conseguiu o dinheiro, né? E o prédio que a gente tinha pensado em colocar era na antiga Tancredo Neves, lá no bairro Lago Azul, né? Hoje a gente até diz assim, ainda bem que não deu certo, porque pegou as duas enchentes, né? Duas enchentes, é verdade. 3, porque de novembro Sim. também foi, enfim, né? A gente teria perdido tudo lá em 2023, na verdade. Então, claro, naquela época a gente escolheu o prédio da Tancredo para cadastrar o projeto, porque era o prédio público que a gente tinha, né? A gente tinha ido olhar o prédio da Univates, mas naquela época eles queriam só vender e o valor era muito alto para a gente comprar e ainda ter que reformar, assim. Então, se tornou inviável para o município naquela época, né? E aí a gente guardou o nosso projeto lá, mas tá aqui, é nosso sonho, a gente ainda vai realizar, porque a gente acreditava muito, acredita ainda muito que através desse centro de inovação a gente vai conseguir atingir várias áreas do município, desenvolver várias áreas, né? E aí em 2023, quando teve a enchente, a EMEI Lago Azul foi muito atingida, né, que é a nossa escola de educação infantil. Sim. E o prédio ia ter que passar por uma reforma muito grande. A gente não tinha a perspectiva assim, de receber o recurso da Defesa Civil para poder reformar e retornar com as aulas logo. Então a gente começou a procurar um espaço para acomodar as crianças temporariamente. E aí a gente foi visitar o prédio da Univates junto com o pessoal da Univates. A gente pediu para ir lá ver se tinha como colocar a escola lá temporariamente. E é enorme, né, aquele prédio. Mas, como ele está muito tempo fechado, a Univates fechou em Encantado em 2013. Então, é muito tempo que ele está fechado. Ele estava muito deteriorado. Então, a gente ia ter que fazer uma reforma grande em pouco tempo que não resolvia o nosso problema, porque a gente precisava de um espaço logo para voltar às aulas das crianças. E a gente não tinha recurso para investir num prédio ali só temporariamente, né?
Mas eu acho que isso sensibilizou a Univates, né? E aí começou uma construção do prefeito, junto com a assessoria jurídica da Univates, a reitoria ali, a professora Evânia, a professora Cíntia. E em janeiro de 2024 eles sinalizaram, então, a gente assinou o termo de cedência daquele prédio para o município de Encantado. Não é aluguel? Não é aluguel, é uma cedência, né? Esses primeiros 5 anos não vai ter custo para o município, e depois, os próximos 5 anos, a gente ainda vai negociar. O total de cedência é 10 anos para o município de Encantado. E aí, a nossa ideia sempre foi fazer esse centro de inovação, o projeto inicial também era, com a participação não do poder público, né? O poder público ele vai estar presente, ele vai ser um incentivador, ele vai estar conduzindo o máximo que ele pode, mas a gente sempre quis trazer a iniciativa privada junto. E as organizações da sociedade civil. Então, a gente começou a fazer esse movimento de buscar recurso para reformar esse prédio sem dinheiro do município. Essas são parcerias que vocês têm ali no centro? Isso ou era aí. Só para reforma, essas parcerias? Então, nesse primeiro momento, o foco é reforma, né? Deixar o prédio pronto. E aí, o que a gente fez? A gente foi atrás do Instituto Elda Gerdau, que é um instituto da empresa, da multinacional Gerdau, né? E logo após a enchente de 2023, a gente foi atrás deles, né? E eles sinalizaram positivamente que iriam nos ajudar. Demorou um pouco, porque dentro do Instituto eles têm várias etapas, né? Porque eles têm que entender que o projeto é bom e que vale a pena investir, né? Exato. E aí, a gente tinha a aprovação deles e veio a enchente de 24, né? E aí, pós-enchente de 24, o Instituto Elda Gerdau entendeu que não era só o Vale Taquari que precisava de recurso, e sim o estado inteiro, né? Que foi muito atingido. Então, eles criaram um fundo chamado Regenera RS, que não só tem dinheiro do Instituto Elda Gerdau, como também tem de outras grandes empresas. E aí, a gente, então, conseguiu captar 500 mil desse fundo para fazer a primeira reforma do Hub, né? A primeira etapa da reforma. E, então, dentro desse valor, a gente reformou 400, quase 500 metros quadrados do prédio. A estrutura tem mais de 3 mil metros de construção, tá? São 2 pavimentos, mas a gente decidiu fatiar isso em várias fases, em 3 fases, na verdade, exatamente pensando que a gente vai buscar recursos da iniciativa privada para fazer isso. Tá? Então, a reforma tem uma parte agora. Isso. Então, não é todo o prédio. O que foi feito agora, que foi inaugurado agora, são 480 metros quadrados. É grande. É um Lzinho, assim, num canto que a gente fez ali. Então, a gente deu prioridade para 2 salas de aula, porque a intenção desse hub, desse espaço, é trabalhar, sim, com a comunidade, mas é atender os alunos. Então, essas 2 salas de aula, a gente vai atender o turno inverso da rede regular do município, de 6º ao 9º ano, tá? É só para os alunos municipais? Agora sim, de pronto, né? De início vai ser atendido só os alunos da rede municipal. E a ideia é que a gente trabalhe em colaboração com o Estado, principalmente com o ensino médio, né? Porque o foco do Hub é a formação de empreendedores, tá? De já trabalhar com os adolescentes um direcionamento já para o mercado de trabalho, né? Aquele espaço vai ser de formação extra, não, aquilo que eu não consigo contemplar dentro da grade curricular comum, né? Então lá a gente visualiza que vai trabalhar com inteligência artificial, com robótica, com criação de vídeo, com edição, com design. Então, são várias vertentes que se pretendem trabalhar naquele espaço, voltadas, claro, para essa área, mas com alunos de 6º ao 9º ano. E Agora, isso mesmo. Então, a reforma foi feita, então, nessa primeira fase se projetou essas 2 salas, se projetou uma mini arena, porque é muito comum nesses ambientes de inovação que tu tenha espaços que eles chamam de arena, né? Que é para realização, de pitch, de palestra,
né? Então, de conversa ali, né? Tem uma arquibancada, tem um espaço aberto, assim, de criação coletiva, tá? Então, tem uma mini arena, tem uma biblioteca, porque quando a gente fala de educação, a gente tem que trazer livro, a gente tem que trazer essa parte também, que nesse momento vai ser uma biblioteca comum, mas ela já tem um projeto, a gente já está captando recurso para deixar ela 100% tecnológica, né? Então, eu posso ir lá pegar um livro para ler, mas eu também posso pegar um Kindle e ler digital, eu posso acessar os vídeos, os livros por token. Então, eu já tenho um projeto de modernização dessa biblioteca, um coworking, que daí vai ser liberado para a comunidade, né, para poder usar, para poder trabalhar de lá, para poder estudar de lá os alunos em outros turnos, em outros momentos que eles não estão no hub. E pós-enchente de 2024, a gente também entendeu que aquele espaço poderia servir para que a gente trabalhasse essas questões climáticas. Então, se inseriu no projeto uma sala de resiliência climática, que a ideia da administração é que aquele espaço sirva de monitoramento, de planejamento, de prevenção, tá? E que a gente use o espaço do hub para pensar soluções para o município. A gente precisa desenvolver aqui um aplicativo de alerta para os moradores. Então, a gente vai usar os alunos que vão estar ali pensando, estudando, se formando para desenvolver isso, né? Entre outras, né? A gente quer usar aquele espaço também para formar a comunidade, né? Nós precisamos, a gente viu tanto em 23 quanto 24, o quanto os voluntários fazem a diferença no enfrentamento a uma tragédia como aconteceu, né? Claro, a gente não quer que isso aconteça de novo, mas as perspectivas são de que poderá acontecer. Vai ser mais comum, né, esse tipo de evento climático. Então, eu não sou atingido, né, pela enchente, nem por deslizamento. Como é que eu posso ajudar meu município? Uhum. Então, aquele espaço a gente vai conseguir levar a comunidade para lá e formar voluntários, né? Eu vou trabalhar no recebimento de doação, né? O que eu preciso saber? Como é que tem que acontecer isso, né? Então, isso tudo a gente visualiza que vai acontecer lá, inclusive a formação de crianças, né? A Defesa Civil Mirim naquele espaço lá, que elas sejam formadas para agir, né? Em momentos como esse e levem isso para suas famílias. Então, a gente visualiza naquele espaço, assim... Muita coisa. Muita coisa, né? Claro, nesse primeiro momento, a gente não vai conseguir... Isso. A gente não vai conseguir usar todo o prédio, né? Porque, na verdade, o prédio como um todo, ele nos dá toda essa possibilidade, né? Então, a gente resolveu fazer esse primeiro pedaço para poder, inclusive, vender o nosso peixe, né? Bater na porta das empresas e dizer, essa é a proposta. Isso. A gente está funcionando com ele com 10% de tudo que ele pode dar. Certo. Tu vem ajudar nós e aí, a partir de outras doações, né? A gente vai reformando, então, na fase 2 e na fase 3. Quem é que vai formar esses alunos? Quem estará lá para ensinar? Então, né? Como é uma proposta diferente, a nossa ideia é fazer parcerias, tá? No dia 11 de novembro, a gente teve um evento que reuniu 400 alunos lá, tá? E lá, nesse evento, a gente contou com diferentes parceiros para executar essas oficinas, esses workshops com adolescentes, tá? Naquele momento, a gente teve a parceria do Sebrae, tá? Que veio com uma oficina de inteligência artificial para adolescentes e uma oficina para desplugada, tá? Que é aquelas ações que a gente ensina a pensar de maneira inovadora e tecnológica sem o uso de tecnologia, tá? A gente chama de offline, de desplugado. O Caldeira, o Instituto Caldeira é outro parceiro nosso. Que é de Porto Alegre. Que vai estar trazendo, em 2026, o Geração Caldeira, que é o programa deles de jovem aprendiz. Então, a gente visualiza para aquele espaço parcerias, tá? Inclusive com a Rede Calábria, que hoje é a nossa parceira no projeto de educação integral,
tá? O que é a Rede Calábria? A Rede Calábria é uma organização da sociedade civil, uma OSC, que trabalha na área de educação, tá? Ela tem a sua matriz em Porto Alegre, ela é vinculada à Rede Calabriana de São João Calábria, né? E eles participaram aqui de um chamamento público que a gente fez lá em 2022 para fazer o turno inverso nas nossas escolas. Então, desde 2022, eles trabalham dentro das nossas escolas com uma gestão compartilhada, né? Então, a escola tem a sua rede regular, né? A sua grade curricular com os seus professores sendo cumprida num turno, e no outro turno os alunos permanecem na escola e são atendidos pela Rede Calábria, tá? O trabalho da Rede Calábria nas nossas escolas dá outro podcast, tá? Meu Deus! Porque eles fazem um trabalho muito bacana. Não, mas eu vou querer saber. E eles são nossos parceiros, inclusive, na captação de recursos para o Centro de Inovação, né? Então, eles também têm um programa chamado Jovem do Futuro, né? E provavelmente vão rodar lá no Hub no próximo ano. Então, são todos parceiros já nossos de ações voltadas para essa área e que em 2026 com certeza vão estar conosco lá, porque esse ano de 2025, como a obra ficou pronta só agora em novembro, nada vai funcionar algumas agora. Ações foram realizadas, né? Sim. Como o evento do dia 11. Mas o Hub funcionando mesmo vai ser a partir de 2026. Então, agora a gente entra numa fase de organizar quais vão ser os alunos que vão para aquele espaço, que a gente imagina que seja, né, o que a gente programa hoje, sejam os alunos do 9º ano, né, do ensino fundamental da rede municipal ainda, e à medida que a gente vai ampliando a reforma do espaço, a gente vai conseguindo aumentar o número de alunos atendidos e também o que a gente vai trabalhar com esses alunos, né? A gente tem uma diretriz, uma vertente, o que a gente imagina, mas agora isso tudo precisa ser consolidado, né, para que seja executado. Vocês falam em alunos do 9º ano. É todos ou quem gostaria? Ou como é que funciona? Como a nossa proposta é de trabalhar com o turno inverso à rede regular, né? O nosso turno inverso ele não é obrigatório, né? Então, hoje até se fala em educação integral obrigatória, mas a gente ainda não consegue, tá? Enquanto gestão, enquanto município, e a gente entende que as famílias ainda elas têm que ter a opção de escolha. Tem aluno que no 9º ano já está no Jovem Aprendiz, né? E é uma opção dele, da família, e está tudo certo. Então, a gente tem essa consciência de que tem crianças, tem adolescentes que precisam trabalhar, né? No outro turno, como complemento de renda. A gente tem essa realidade aqui em Encantado. Então, transformar o turno inverso num momento obrigatório inviabilizaria algumas famílias. Então, a gente tem essa consciência, então ele é opcional, né? Então, hoje fica no turno inverso aquela família que precisa ou que entende que aquele é o melhor espaço para o filho deles estar. Né? Então, vai começar com alunos do 9º ano. Isso. E vai na sequência para o ensino médio. Ele já vai indo. Na verdade, a intenção é atender de 6º a 9º ano da rede municipal, porque é o que, o que é a obrigação. Que é o objetivo. Isso, né? E a ideia é começar com o 9º e ir puxando os 8º, os 7º até atingir o 6º ano, tá? No ensino médio, como não é gestão municipal, é do Estado, a gente ainda vai ter que sentar com o Estado e entender no que a gente pode ajudar, né? Porque vai ter que ser um regime de colaboração sem interferir na organização da escola, né? Então, vai ser através de momentos específicos durante o ano? Não, a gente vai poder proporcionar uma oficina fixa lá, um dia fixo naquele espaço. Então, isso tudo também a gente vai ter que construir com a SEDUC, né, que é quem é responsável pelo ensino médio. A gente não pode interferir na vivência deles, né? Mas, claro, o Geração Caldeira, por exemplo, é muito voltado para os anos finais, né, para o ensino médio. Então, seria muito legal que a gente pudesse proporcionar isso para eles também. É que muitos deles ali já do Geração Caldeira
quando saem dali já saem com um trabalho em determinadas empresas que são parceiras. Isso. E essas empresas precisam desse profissional, né? E hoje em dia, assim, a gente tem uma facilidade de trabalhar de casa em qualquer lugar para qualquer lugar do mundo, né? É verdade. Então a gente tem aqui Encantado, encantadenses que atendem multinacionais que continuam morando aqui, mas atende, né, São Paulo, Minas Gerais. Então a gente também sabe que através dessas parcerias a gente vai poder proporcionar essa visão de mundo diferente para o nosso aluno, né? Hoje a gente sabe que ainda a maioria pensa que pode ser dentista, advogado, médico, né? E que essas são as melhores profissões, né? Então é nossa intenção também mostrar que existe outras opções, né? Que as pessoas podem continuar sendo, né, advogado, dentista. Devem. Precisam, né? Mas nós que também tem outras possibilidades. De encanadores, de pintores, de dentista, de médico, lá no eletricista. Hub, né? E lá no Hub a gente tem a metodologia prevista a mão na massa, né? O aprender a fazendo. E tem projetado na segunda fase um Fab Lab, que é um espaço que a gente chama de laboratório, né? Com todas essas áreas, né? Então vai ter lá a parte do maker tecnológico, mas vai ter o maker de marcenaria, vai ter o fazer de elétrica, de robótica, né? Então isso tudo a gente visualiza, porque a gente sabe a necessidade do nosso município, da nossa região. Porque precisa, eu lembro, não é, claro, do teu tempo, mas as escolas, no meu tempo, todas elas tinham uma parte prática. Isso. Eu tinha, que era no contraturno, a gente tinha, para as meninas, no caso, né? Tinha costura, tinha culinária, tinha pintura, os meninos tinham marcenaria, tinham estudos de como fazer juntar fios ali, fazer uma fiação, uma coisa elétrica, arrumar uma tomada, trocar uma lâmpada. Até hoje tem gente que tem medo de trocar uma lâmpada. Tem que chamar alguém. Não é problema trocar uma lâmpada, né? Mas tudo isso os alunos aprendiam, porque eu lembro na minha escola, eu não sou daqui, mas tinha uma parceria com a Alemanha, e a Alemanha montou uma peça enorme, que era uma parte para as meninas e uma parte para os meninos. Era lindo, os meninos tinham de tudo ali, eles aprendiam tudo. E eu achava muito legal isso. E aqui em Encantado também já teve isso, sim, as escolas, né? Era técnicas domésticas, técnicas agrícolas, industriais. Agrícolas. E tudo isso foi se perdendo, e é uma mão de obra muito importante. Além, claro, que hoje a tecnologia, tu não pode dizer, não, deixa para lá. Não deixa para lá, porque ela precisa, nós precisamos, tanto que estão aqui gravando isso, porque tem tecnologia, né? Mas a gente não pode esquecer dessa parte que é a mão de obra. Porque todo mundo hoje quer ser influenciador. Não. Isso aí, youtuber, então TikTok. O que tu vai ser? Eu quero ser influenciadora. Gente, não, isso não é. Não. Tem que ter algo mais efetivo, né? Mais prático, mais com fundamento, me parece. Tu sabe que a gente falava há poucos dias atrás sobre as técnicas agrícolas, domésticas que tinha nas escolas no currículo, né? E não é nem para ter mão de obra, não é só para isso, né? A gente sabe para ti. E o quanto as manualidades elas são importantes para o desenvolvimento das pessoas, né? Então, a gente acredita sim que precisa muito trabalhar isso, que o fazer, né, o colocar a mão na massa é diferente da teoria. E sim, a gente não vai voltar para um mundo onde não tem tecnologia, onde não tem celular, por exemplo, né? Não dá mais para voltar para trás. Não, a gente só vai para frente. E a gente está com a inteligência artificial ali nos mostrando quantas coisas podem acontecer e quanto pode ser feito. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Definir qual a área de atuação, ajudar esse jovem
a ver as possibilidades, né? E desenvolver o que ele tem de mais habilidoso, né? Tem aquele adolescente que é muito bom em matemática e que vai se encaixar perfeitamente num curso com programação. Sim. E tem aquele adolescente que é totalmente manual, que não consegue sentar na frente de um computador para ficar horas e que vai ter que ser direcionado para uma outra área. Então, poder proporcionar isso naquele espaço, eu acho que é o que vai ser mais importante, né? E não perder talentos. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Como a gente é muito perto de Porto Alegre, né? Nosso município, Sim. nossa região, a gente perde muito talentos para a região metropolitana, né? Então, manter o adolescente, o jovem aqui para desenvolver o município, para potencializar tudo que a gente tem. Olha quantas empresas a gente tem encantado, quantas pessoas estão vindo de fora para trabalhar nessas empresas, porque aqui a gente não tem, talvez, o profissional adequado para aquela área, né? Então, poder estar construindo isso aqui no nosso município é muito importante, né? E as empresas vão poder usar aquele espaço também para formar, para capacitar os seus funcionários, né? Então, isso também é uma das propostas daquele espaço lá, né? Sei lá, a Dália quer trabalhar, formar 5 pessoas para trabalhar numa específica máquina. Exato. Pode usar aquele espaço, vai poder levar eles para lá e trabalhar lá. Então, essa também é uma proposta daquele espaço. O Centro de Inovação para a Educação, ele foi criado para isso, para que a gente utilize, para que a comunidade Encantado se sinta parte, se sinta pertencente, né? E usufrua de tudo que tiver disponível lá depois. Quando tu fala para a comunidade de Encantado, claro que hoje, uma coisa prática, tá, eu quero ir lá, por exemplo, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Então, assim que tiver tudo organizado... Eu estou me colocando no lugar de outros que podem estar perguntando, eu gostaria de ir lá aprender alguma coisa, o que eu posso ir lá aprender? Então, a gente vai estar ofertando diferentes cursos à noite para a comunidade em geral, tá? Ele vai funcionar durante o dia atendendo as escolas municipais e durante a noite ele vai estar ofertando cursos de extensão, cursos de capacitação para a comunidade, né? Então, isso vai depender muito da demanda, né? O que a gente entende que precisa trabalhar? A formação de professores, por exemplo, vai ser feita lá no turno da noite, né? Então, a gente já está com uma parceria com uma OSC, que é Professores Voluntários, que ela só trabalha com a inteligência artificial para professores. Como é que os professores vão usar isso em sala de aula? Né? Exato. Então, vai ter uma oficina lá para os professores para isso. Eu sou professor da rede particular e eu quero participar? Beleza, eu vou entrar, vai ter sempre link de inscrição, faz a inscrição e eu vou poder ir lá, né? Então, assim vai ser com todas as outras áreas que a gente for disponibilizando através de parcerias, né? Com o SESI, com o SEBRAE, com o SENAC, todos eles já estão no nosso escopo e já sinalizaram que querem ser parceiros desse espaço. E hoje, Stephanie, os professores, com toda essa mudança de... Como é que diz assim, não do digital, do analógico, agora tudo para o digital, dentro da sala de aula, todo esse novo aprendizado, eles estão com medo, estão aceitando bem, ou eles dizem, mais uma coisa para a gente que tem que aprender, como é que está sendo essa colocação? Olha, Ângela, eu fico muito feliz com os professores da nossa rede, tá? Porque em nenhum momento eles disseram que não para qualquer mudança que a gente proporcionou, tá? Até porque, assim, na educação tudo demora muito para acontecer, né? Tipo, o computador começou a se popularizar lá em 1995, né? Vamos pensar nas nossas escolas, na época que tu era prof, né? Isso. Demorou para chegar na escola. Demorou. Né? E chegava um computador, né? Um para a parte administrativa, depois que começou a se montar os laboratórios de informática, mas isso eu acho que foi lá em 2005, 2006, talvez até mais tarde, porque eu saí do ensino médio em 2008, eu acho. Mas já eu tinha...
tinha muito pouco, eu me lembro assim tinha que uma sala que devia ter uns 10, 8, 10 computadores. Então, o Xerox, né? A gente começou. Eu peguei o finalzinho do mimeógrafo ainda, se usava ainda porque o Xerox era caro. Exato. Né? Então, demorou muito para chegar na educação. Nós estamos falando de 15 anos atrás. Né? Então, vamos pensar na rede municipal aqui, né? Os professores só estão fazendo a chamada online desde 2022. Então, a gente já tinha tecnologia para isso, né? Mas demorou muito para chegar, né? Na sala de aula, a gente ainda tem um formato de educação e de estrutura do século passado, né? Um atrás do outro. Isso, quadro na frente, o professor como detentor total do conhecimento. Então, mudou muito, não pode mais ser assim. E eu acho que os professores, eles se deram conta disso, por isso que não dá para dizer que não tem resistência, sabe? Eu acho que a mudança sempre causa desconforto e um pouco de resistência. Sim. Mas eu acho que os nossos professores, eles têm muita boa vontade nisso, sabe? E esses dias eu estava falando numa outra entrevista, ele disse, como é que é com os professores que já estão há 20 anos em sala de aula, né? Eu dizia, olha, muitos desses hoje são cases de sucesso para nós, sabe? Porque eles se desafiam de tal forma que se destacam, né? Então, os nossos profs, eles usam sim 100% da plataforma para fazer chamada, para fazer registro, para se comunicar com as famílias, para lançar notas, mas eles também fazem competição com um aplicativo, né? Utilizando o aplicativo, tem aula interativa, né? Eles usam recursos digitais para complementar a aula deles, né? E eles nos cobram, né? A gente quer trabalhar com inteligência artificial em sala de aula. Vocês vão dar uma formação sobre isso para nós? Então, é esse pedir, né? Eu quero aprender a usar o Canva. Eu quero para usar o Canva nas minhas aulas, que é uma outra plataforma, né? Outro aplicativo. O Kahoot, que é aquela plataforma de jogos, o Mentimeter. Então, eles nos pedem isso também para usar em sala de aula. Então, isso nos deixa muito feliz, porque é sinal de que está fazendo sentido para eles usar isso, inserir isso dentro das suas aulas. E eu acho que é importante para o aluno também, né? E o professor entende hoje que a ajuda do aluno para essas questões é importante e ajuda ele, né? Porque, na verdade, o aluno, ele já veio com ele às vezes, ele está um pouquinho à frente. Claro! Ele já viu isso. Isso, eles então, nasceram nesse meio. Ele nasceu nesse meio, então, claro, eles têm facilidade, isso. Mas nem sempre eles têm conhecimento suficiente, né? Sim. No final de 2024, eu fui numa escola, porque eu fui prof de informática, né? Tá. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi ser prof de informática. E aí, a escola precisava de alguém para dar uma oficina de Canva para os alunos do 9º ano. E aí eu disse, eu vou, vamos lá, vamos tirar uma manhã aí para ficar com os alunos. E ali eu voltei para a secretaria e falei para as gurias, olha o quanto a gente acha que eles sabem lidar, né? Eles não conseguiam, eles são muito acostumados a mexer no celular, né? Sim. E as funcionalidades de um computador, elas são diferentes. Sim. Então, quando a gente botou ele sentado na frente do computador, tinha aluno que não conseguia fazer o arroba do e-mail. Por quê? No celular é diferente. É diferente claro. no teclado. Tu tem que apertar o shift e o número 2 para fazer o arroba. Então, a gente viu deficiências, assim, vamos dizer, lacunas deles, que eles não passaram por esse processo de formação. Não é que eles já entraram na era do celular, né? Isso, então, TikTok eles sabem, Instagram eles sabem, Facebook eles sabem, mas eles não sabem mexer numa planilha de Excel. Sim. Né? Então, claro, a inteligência artificial ela vem para facilitar todos esses processos, mas é aquela história, né? Eu preciso, mesmo tendo inteligência artificial, eu preciso saber fazer a pergunta. Claro. Porque senão ele não vai me dar a resposta certa que eu quero. ChatGPT, se tu não fizer uma boa pergunta, não vem uma boa resposta. Exatamente. Então, as formas de tu ensinar e o que tu vai ensinar, elas vão se modificando conforme o tempo, né? E a tecnologia é uma delas, né? Ela está dentro da nossa sala de aula. Então, talvez seja mais interessante hoje a gente, quando ensina os conteúdos, ensinar a fazer perguntas, né? Eu não preciso ter vergonha de dizer para o meu aluno que eu uso o ChatGPT para planejar a aula. Sim. Ao contrário,
eu posso pegar esse chat, abrir ele ali e fazer os alunos trabalharem dentro dele, né? Então, são mudanças que sim nos assustam no início, mas que elas vêm para a gente também tá atendendo uma necessidade do que é atual hoje, né? A gente não pode fechar o olho para isso. Não dá para fechar. Isso aí. E Encantado não vai fechar. Não vai, isso aí. Se Deus quiser. A gente vai estar trabalhando para que os nossos munícipes aí estejam sempre alinhados com o que está acontecendo no mundo. E já temos alunos no ensino médio que já estão bastante avançados, trabalhando, alguma coisa de inteligência artificial para alguma empresa, alguma coisa? Tem alunos que já trabalham com mídia, né? Com mídia marketing, assim, isso já. Bastante. De inteligência artificial para empresa eu não tenho conhecimento, assim, do ensino médio, né? Então, mas... A maioria são vídeos. Isso aí. Hoje eles já têm dominam edição bastante. de vídeo, isso aí. Essa parte digital, assim, eles têm, a gente sabe de alunos que já trabalham com isso. Muito bem. Então, olha, o nosso papo hoje rendeu. Quero dizer para vocês que nós já estamos no final. Eu acho que a secretária aqui, a Stephanie, já explicou bastante como vai funcionar esse centro de inovação. E a gente convida as pessoas para estarem visitando, conhecendo e se inteirando, né, do que vai ser aquele espaço. Eu quero ir lá conhecer, né, e a hora que tiver assim, um espacinho, também quero ir lá aprender alguma coisa, a gente não pode parar. Isso aí. Tu estava falando no Gerdau, que ajudou muito, eu acho que deu uma palestra no Instituto Caldeira, não deu? Recentemente. E a minha filha estava lá. E ela disse que uma das coisas que ele falou é o seguinte, ele já tem mais de 80 anos. E ele disse o seguinte, toda vez que eu acordo, eu fico pensando, será que eu estou inovando? Olha, isso é muito legal. É isso aí. Uma pessoa, né, que criou um império. Um império, é verdade. E tem essa mentalidade de sempre estar inovando e aprendendo. Isso é muito legal. Então, fica um recado aí para todos, principalmente para os jovens. Aproveitem que vocês têm onde crescer, onde aprender nessa, né, oportunidade aqui com o Encanta Hub. Isso aí. É um nome estranho, mas vai. Todo mundo já aprendeu. Stephanie, muito obrigado. Eu que agradeço. O Jornal Antena que agradece a tua presença e a gente deseja que esse centro de inovação continue crescendo, inovando e trazendo muita gente boa aqui na cidade para as nossas empresas, com ideias boas para fazer Encantado crescer cada vez mais. Parabéns aí, então, a toda a tua equipe, né, a Prefeitura Municipal, que está investindo bastante nisso, também aos parceiros, a gente não pode esquecer. Isso aí. Então, que seja assim, muito feliz esse trajeto todo, essa estrada que vocês estão asfaltando lá, para o futuro. Muito obrigada. Nós que agradecemos o espaço aí para a gente falar um pouquinho do nosso Hub. Muito obrigada. E até o próximo episódio.